E aí a gente também tem os modelos de um estágio, que faz a detecção direta, que a gente também pode chamar de modelos single shot. Você dá uma imagem e ele já retorna no final a predição de classificação e de detecção. E um dos modelos que é bastante utilizado nessa parte de One State Detection é o IOLO. Então, o IOLO foi uma das primeiras arquiteturas que foram propostas nessa área de detecção em uma fase. E existem outras arquiteturas, outros modelos, mas dentro desse tipo de algoritmo, o IOLO é um dos mais utilizados e várias variações do IOLO foram propostas ao longo dos anos, melhorando ainda mais a performance desses modelos. Então a ideia da detecção de um estágio é que você tem um modelo que ele é leve e que ele é rápido. Então você consegue fazer a detecção. Então são os modelos que são mais indicados, por exemplo, quando a gente quer passar para uma aplicação em dispositivos mais simples, por exemplo, celulares ou computadores mais simples. Então eles tendem a não ser tão precisos quanto os modelos maiores ou mais complexos, mas a ideia é que eles consigam uma precisão razoável, equivalente, sendo rápidos, conseguindo fazer a detecção rapidamente. E aí, como a gente falou, o IOLO ele é uma técnica do estado da arte de detecção de objetos e corresponde a essa família de modelos de detecção em uma fase, que a gente também pode chamar end-to-end, que aí você tem a imagem, passa pelo modelo e já recebe a resposta. É um modelo fim a fim. E a ideia é você utilizar a rede neural para estimar a localização e a classificação em um único passo. E aí você vai ter a imagem, ele vai fazer o processamento, vai criar as regiões, fazer a correspondência das classes, gerar um mapa de probabilidades, e aí no final você consegue ter a resposta com as detecções categorizadas por objetos. Então cada região você vai ter a localização do objeto e a categoria da qual ele pertence. E aí esses modelos, eles olham para a imagem uma vez, então utiliza muito informação do contexto da imagem. Ele olha a imagem inteira, olha regiões locais e agrega essa informação para deduzir o conhecimento, para realizar a predição, e são altamente eficientes. E aí também eles têm alta tolerância à oclusão e sobreposição, porque você olha a imagem como um todo antes de extrair as características, e você, à medida que vai avançando na rede, você vai extraindo características que é relativa a todo o contexto da imagem, e não só a uma região ou uma área pré-selecionada. E aí fazendo a comparação, né, do IOLO, por exemplo, com outros modelos, a gente tem a taxa de precisão, que é 63, e o IOLO ele consegue uma taxa de 45 FPS. E aí se a gente compara com os modelos de duas fases, por exemplo, o Faster RCNN, que a gente viu anteriormente, ele tem uma precisão de 73%, essa precisão do Mean Average Precision, e 7 FPS. FPS que é frames por segundo, então quantas imagens ele consegue processar em um segundo. E aí, se a gente reparar, tem outra variação do FastRCNN, que ela consegue ser mais rápida, ela perde um pouquinho de precisão, mas ainda assim não alcança a taxa do IOLO de 45 FPS. E também a gente comparando com a outra versão do IOLO, uma versão, o Fast IOLO, uma versão reduzida do IOLO, a gente perde em precisão, mas a gente sobe de 45 FPS para 155. Então, geralmente a ideia desses modelos é essa: você tem um trade-off entre a precisão que você quer alcançar e o desempenho, a taxa de inferência que você quer conseguir com o modelo. E aí, geralmente eles são voltados para ter essa taxa alta, você conseguindo manter uma precisão que é adequada para você. E aí, quanto maior o modelo, melhor vai ser a performance dele, mais rápido ele vai ser, mas aí ele perde em relação à precisão. E aí vamos seguindo no algoritmo, né, de como funciona a ideia, de como funciona a arquitetura do IOLO.
Então, basicamente, você vai ter uma rede, você vai ter um modelo que vai seguir um passo a passo. Então, a intuição desse passo a passo é: você vai ter a imagem e você pode ver essa imagem como um grid S por S, por exemplo. E aí você separa regiões dessa imagem, onde você vai estar realizando predições sobre cada uma dessas regiões. E aí, para cada uma dessas células geradas, você vai ter B bounding box. Você vai predizer que lá tem um objeto e você prediz o bounding box desse objeto. Você vai ter um número B de bounding box que você vai predizer para cada uma dessas regiões no grid que a gente separou. E aí, para cada retângulo, a predição ela vai ser realizada retornando para a gente os valores de x, y do bounding box. Então, o ponto do topo à esquerda do quadrado e a largura e a altura do bounding box. Então, por exemplo, para cada região dessa, para cada quadradinho desse, eu vou identificar uma feature que corresponde a um objeto e eu vou ter B bounding box associado a essa feature. Não necessariamente do tamanho da célula, então o bounding box ele pode ser maior do que a célula, mas a ideia é que o centro ou parte desse objeto que está aqui, ele seja identificado através desse bounding box. E a gente também vai ter um conjunto de probabilidades, então a gente sabe quais objetos a gente quer identificar, a gente quer detectar, e a rede ela também vai retornar para a gente um conjunto de probabilidades que diz qual categoria pertence o objeto que está naquela posição. Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto que é um cachorro, então nessa região eu vou ter uma probabilidade dessa classe que está destacada em azul, então, vamos dizer que é a classe 0. Já nessa outra região aqui tem a bicicleta, então ele já tem uma cor diferente porque ele está associando uma outra categoria dentro dessa região. E aí as predições para cada uma das posições do grid, você vai ter 4 valores referentes ao bounding box, x, y, w e h. Você vai ter um score informando se ali tem a probabilidade de ter um objeto ou não tem um objeto. E se tiver um objeto, você vai ter uma probabilidade associada para dizer a categoria desse objeto. Então, tem 4 valores, mais um, que é o score, de se tem um objeto ou não, mais C valores, que é a probabilidade para cada uma das classes. Então, esse é o tamanho do vetor de predição que o Iolo retorna, e eu vou ter isso para cada uma dessas posições. Eu vou ter isso B vezes para cada uma dessas posições. E aí, como a gente já falou, se o bounding box contiver um objeto, então a gente também vai ter uma predição associada. Então a gente pode printar, por exemplo, bounding box de diferentes cores, especificando qual a classe mais provável que ele está encontrando ali dentro daquela região. E aí, todo esse passo a passo, basicamente é feito com essa única CNN que consegue processar essa informação e retornar para a gente os bounding box. Então a gente tem aqui camadas convolucionais. Então a convolução ela atua na imagem inteira e as ativações elas têm uma região que elas enxergam na imagem. Quando a gente passa a imagem, a gente tem um mapa de ativação local das convoluções. Então a gente vai passando os features pela imagem, a gente vai ter ativações locais em cada região da imagem. E a ideia é que a gente vai reduzindo a dimensão espacial e aumentando a dimensão da profundidade, o número de canais dos mapas de ativações. Então, com essa redução, a gente vai extraindo features e faz esse mapeamento de tal forma que na última camada, o último mapa de ativação gerado pela CNN, quando a gente passar por esse bloco de camadas convolucionais, ele vai ter a dimensão espacial do grid que a gente quer. Então, ele vai extrair as features e vai agregar, vai diminuindo a informação espacial e aumentando a informação semântica para a gente
seja, a gente está diminuindo a informação espacial, diminuindo a dimensionalidade do vetor de ativações que a gente tem, mas está aumentando em profundidade. Então significa que a gente está extraindo mais informação dentro daquela posição. E aí com essas features a gente passa por uma rede linear, a gente passa por MLP, agrega esses valores e no final tem a resposta naquele formato que a gente viu anteriormente, com as coordenadas do objeto da imagem, a probabilidade das classes e aí a probabilidade de ir lá, naquela posição, naquela região, ter um objeto. E aí essa arquitetura inteira aqui a gente chama de backbone da rede, ou a base da rede que vai extrair as features, que é chamada de darknet. Nesses modelos IOLO, o backbone dos IOLOs tem essa nomenclatura de darknet, e aqui no final é a camada de classificação, que a gente chama também de head do modelo, que faz a estimação dos pontos. E aí basicamente a gente passa a imagem de entrada, e tem com a dimensão especificada, e aí a gente passa pelo backbone, pelo darknet, a arquitetura do modelo. Ele vai extrair as features, vai gerar um mapa de ativação com essa dimensão que a gente quer no final. Essa dimensão representa o grid que a gente separa a imagem. E aí as features vão ser processadas de tal forma que no final a gente tem esse mapeamento e ele retorna para a gente as categorias e as coordenadas do objeto. E aí para fazer esse treinamento, basicamente a gente tem uma LOIS que ela é dividida para cada uma das tarefas que a gente está tentando otimizar. Então, a gente tem uma LOIS relativa à otimização dos pontos da localização do objeto. A gente vai ter essa anotação onde cada um dos objetos está. E aí, durante o treinamento do modelo, a gente utiliza a LOIS, esses dois termos aqui, para otimizar os pontos que a rede está predizendo: largura, altura e XY do bounding box. Então a gente vai tirar a diferença entre o valor da anotação, o valor que eu tenho no dataset do rótulo, com o valor que a rede está predizendo. E aí a gente tira essa diferença para fazer a otimização do modelo. Então a ideia é minimizar essa diferença entre o valor predito e o valor correto. Da mesma forma, a gente vai ter uma LOIS relativa a o score, se dentro daquela posição tem um objeto ou não. Então, 1 se ele tiver um objeto, 0 se não tiver um objeto. E a gente tem um termo para cada uma delas, que é para definir se ali tem um objeto ou é informação do background. E a gente vai ter um termo de loss associado, que também é a diferença entre as probabilidades da classe. Então, a gente tem as probabilidades preditas pelo modelo, e a gente tem a probabilidade anotada no dataset. Então a ideia é que na anotação a gente tem um valor máximo que é 1 para aquela categoria do objeto que está naquela posição e 0 para as outras. E a gente tenta otimizar o modelo para que ele também faça a predição dessa probabilidade, minimizando o erro entre o que a gente tem no dataset e o que está sendo estimado. E aí no final a gente passa a imagem para o modelo, ele faz esse passo a passo, ele faz esse processamento da imagem e ele dá para a gente esse conjunto de bounding box, esse conjunto de estimações. E a gente tem que ter um passo adicional que é para filtrar as respostas mais relevantes e a gente ter o nosso resultado final. E aí nessa técnica do YOLO a gente utiliza muito o NMS, que é o Non-Maximum Suppression, e com ele a gente elimina essas detecções redundantes, essas estimações redundantes. Então, a ideia do NMS é: a gente vai obter todas essas estimações, todas essas predições, e a gente segue esse passo a passo, que é, primeiro, ordenar os bounding box de acordo com o seu valor de confiança, de acordo com o quão confiante o modelo que ali, naquela posição, tem um objeto. A gente faz a seleção dos bounding box com os maiores scores, a gente faz um ranqueamento, e baseado nessa seleção a gente começa a remover os bounding box que têm alto valor de interseção. Então a gente vai
remover bounding boxes que estão muito próximos, dado um limiar pré-definido, e a gente repete esses passos até que não tenham mais bounding boxes que precisem ser comparados dentro de uma região próxima. E aí como é que isso funcionaria? A gente tem uma lista de bounding boxes que foi predito pelo modelo, e a gente tem dois valores de threshold. Um é o valor de confiança, então abaixo desse valor a gente elimina todas as predições, significa que a rede ela não está confiante de que ali naquela posição tem um objeto. E o outro é o threshold de interseção, que é o quão próximo a gente vai aceitar diferentes estimações. E aí basicamente a gente filtra a lista de bounding box baseado nesse valor de confiança, então abaixo do meu threshold eu elimino todos os bounding box, e aí eu filtro só para os bounding box de maior valor de confiança. E aí para cada um desses bounding box da lista, a gente remove ele da nossa lista e adiciona na lista de bounding box que a gente vai retornar no final da função. E aí com esse bounding box que a gente está olhando agora, a gente compara com todos os outros que restaram na lista. Então, se o valor de interseção desse bounding box que eu estou olhando atualmente for muito alto, então significa que provavelmente eu fiz a predição do mesmo objeto que está naquela região. Então, se a gente tem duas estimações, duas detecções que elas estão muito próximas, tem um valor de interseção muito grande, significa que a rede estimou o mesmo objeto duas vezes. E aí a gente remove essa estimação que tem alto valor de interseção na lista e repete esse passo até que a gente não tenha bounding box na nossa lista de bounding box filtrados. A gente vai retornar no final a lista de bounding box que tem alto valor de confiança e que não tenham um alto valor de interseção entre si. E aí, só um exemplo de utilização do YOLO. A primeira versão ela era muito usada para fazer classificação e detecção. E aí é um dos principais algoritmos porque ele é leve, então ele é eficiente e rápido. A gente consegue utilizar em diferentes plataformas, em diferentes dispositivos, por exemplo, para uma aplicação mobile. Esse é um dos modelos mais utilizados. E ele consegue manter uma taxa de precisão razoável quando a gente compara outros modelos.